atitude da juíza Joana Ribeiro Zimmer, que foi responsável por uma tortura contra uma criança de 11 anos no estado de Santa Catarina. Essa juíza impediu o direito ao acesso ao aborto legal, que é garantido desde 1940 no nosso país, para qualquer vítima de estupro. E nesse caso a gente está falando de uma vítima em especial, porque é uma menina de somente 11 anos, que não tem capacidade física para desenvolver uma gestação e que, portanto, quanto mais tempo passa dessa gestação indevida e fruto de uma violência, mais risco de que essa criança pode, inclusive, morrer por levar adiante essa gestação, sem contar no gravíssimo impacto psicológico inimaginável, deputada Thalíria, que isso não traz para a criança, para a sua família e para todas nós, mulheres brasileiras, mulheres mães, que estamos horrorizadas diante das cenas absurdas que aconteceram. A juíza chegou a sugerir se ela não tinha a possibilidade de suportar um pouco mais para que ela conseguisse tentar levar até o final a gravidez, para que sugeriu, inclusive, destinar à adoção, utilizando-se, inclusive, de uma luta muito justa e necessária e legítima da população brasileira pelo direito à adoção. Afinal de contas, são milhares de jovens que estão em abrigo esperando para serem adotados, usando isso de subterfúgio para aprofundar uma violência cruel e profunda. Mas eu quero dizer que essa juíza, infelizmente, não é um raio em céu azul, não é um caso isolado, ela é amparada pelas políticas que estão em curso hoje no Brasil. Quem não se lembra que há cerca de 2 anos foi emitida uma portaria por parte do governo federal que indicava que justamente os centros de atendimento a essas vítimas de estupro que realizam aborto legal hoje no Brasil deveriam ser transformados em delegacias, ou seja, que quando as vítimas chegassem para recorrer a esse procedimento, deveriam passar por um inquérito, e que os médicos e enfermeiras deveriam fazer esse inquérito, ou seja, no momento que as vítimas mais merecem ser acolhidas, elas passariam por uma nova forma de violência institucional. Essa foi uma portaria emitida pelo governo Bolsonaro há 2 anos, que nós fizemos uma pequena modificação, mas segue em curso. Há poucos dias, o secretário de Atenção à Saúde Primária, senhor Rafael Câmara, também emitiu um comunicado dizendo que as mulheres que procuram esses serviços devem ser investigadas. Quem deve ser investigado é o estuprador. Aliás, 3% dos casos de estupro no Brasil tem algum tipo de condenação. E aí o ente do governo diz que as vítimas é que devem ser estupradas. É em discursos, em uma institucionalidade como essa, que essa juíza se ampara. Então não é um raio em céu azul, não é um caso isolado, e até agora eu me pergunto onde está a senhora secretária de Direitos Humanos, senhora Cristiane Brito. O silêncio dela é ensurdecedor. Ela não defende a família, não defende as crianças, não defende os direitos humanos. Como é que ela se cala diante de um caso de tortura tão brutal como esse? A nossa bancada foi ao CNJ, também ao Ministério Público Federal, porque essa juíza, a senhora Joana Ribeiro Zimmer, tem que ser imediatamente afastada. Ela não pode ser uma juíza. Não respeita as leis no Brasil, é uma lei desde 1940. Pratica a tortura, viola os direitos humanos, coloca uma criança numa situação como essa, precisa ser afastada e não promovida, como eu soube recentemente que ela foi sendo alterada, inclusive do lugar onde ela atua. Essa Câmara também precisa se posicionar sobre isso, cobrar medidas efetivas de proteção às nossas crianças. O aborto é legal no Brasil em 3 casos, e esses casos precisam ser respeitados, porque é a vida das mulheres e das crianças brasileiras que está em risco. Obrigada.